apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para ensino nosso. A Bíblia não é como um museu onde você encontra fotografias e histórias de feitos antigos para serem admirados, mas que não tem nenhuma conexão com a nossa vida. Cada uma das histórias da Bíblia, cada uma dos personagens, cada um dos eventos ali ocorridos, eles existem por uma razão. Deus tocou vidas, mudou vidas, e de toda a população mundial daquela época, Ele está mostrando, se eu fiz isso com essas pessoas, se eu escolhi estas pessoas para operar desta maneira, isto é um indício daquilo que eu quero fazer também com você. Então, na verdade, cada uma das histórias da Bíblia não são histórias fantásticas, histórias, como eu disse, como num museu para serem admiradas, são histórias para serem vividas. São histórias para eu me identificar e ver em que eu me pareço com este personagem, em que eu me pareço com essa situação. Como a palavra de Deus pode me falar e me ensinar alguma coisa em relação a esta história. Então, quando nós vemos, por exemplo, a história do êxodo, de Deus livrando uma nação inteira da escravidão, nós podemos nos colocar nesta condição e ver ali que Deus protege o seu povo. Então, no momento da dúvida, no momento da angústia, no momento da luta, se eu faço parte do povo de Deus, eu posso clamar a Deus e as minhas orações ganham uma nova dinâmica. Porque agora eu posso orar a Deus e dizer: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, que para Ti não tem o mais preferido, não tem o melhor ou o menor, todos são Teus filhos, o Senhor ama a todos. Então, se o Senhor fez aquilo tudo com Moisés, por que o Senhor não pode fazer comigo? Se o Senhor fez tudo aquilo com o povo de Deus, por que o Senhor não pode também fazer na minha vida? E assim nós temos esperança. Na tentação de Jesus, que Lucas registrou neste capítulo 4, não é diferente. Apesar da tentação ter sido sobre Jesus, nós é que aprendemos com tudo isso. Nós é que saímos lucrando com toda essa narrativa. Porque, na verdade, nós vemos aqui alguns indícios de que Lucas está, dirigido pelo Espírito Santo, estabelecendo um padrão pela qual nós vamos ver tanto como o diabo age e como os servos de Deus podem vencer, e também das promessas que nós temos disponíveis para nós. Porque vemos que o Espírito Santo tinha uma intenção de nos ensinar uma lição com essa história, fica evidente, pelo fato de que no versículo 2 diz ali que Jesus durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Repita comigo, 40 dias. Ok, você que fala inglês pode repetir comigo também, 40 days. 40 dias. Entretanto, quantas tentações nós vemos nessa história? Quantas foram as tentações? Ninguém sabe. 3 tentações. Será que o diabo estava tão escasso de ideias que durante 40 dias ele só pôde fazer 3 tentações? É evidente que não. É evidente que Lucas selecionou, pela direção do Espírito Santo, apenas 3 tentações, porque o Espírito Santo quer nos mostrar aqui algumas das coisas que Satanás, alguns dos padrões com que Satanás age. Satanás, sim, tem padrões. A Bíblia diz que, por exemplo, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser 3 coisas: matar, roubar, destruir. Então o diabo ele não é tão genial assim, ele não é tão perspicaz assim, porque ou ele está querendo matar, ou ele está querendo roubar, ou ele está querendo destruir, ele não consegue pensar em outra coisa. Então a Bíblia está nos mostrando um padrão de Satanás. É claro que a forma como ele destrói, a forma como ele rouba, a forma como ele mata pode variar conforme a sua astúcia. Porém, na verdade, o que a Bíblia está nos mostrando é a essência da ação de Satanás. Ele só faz essas 3 coisas. Um outro exemplo disso
é quando o apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele diz que os pecados, todos os pecados, eles na verdade são resumidos por João ali em apenas 3 pecados, em apenas 3 categorias. O desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Mas não existe um monte de pecado a mais? Existe, mas cada um desses pecados podem ser categorizados em uma dessas 3. Ou eles são o resultado do desejo da carne, ou eles são o resultado do desejo dos olhos, ou eles são o resultado da soberba da vida. Portanto, quando nós temos Jesus sendo tentado 40 dias, sendo tentado à exaustão, e nós vemos o Espírito Santo revelando apenas 3 das tentações, nós vemos que o Espírito Santo está querendo nos mostrar aqui um padrão que nós podemos aprender, identificar e, em nome de Jesus, pelo poder do mesmo Espírito, vencer. A primeira coisa que nós precisamos aprender desta história é que a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. A razão de Lucas estar começando este capítulo desta maneira é porque o evento anterior é exatamente o momento em que Jesus inicia o seu ministério. E para iniciar o seu ministério, aos 30 anos de idade, ele vai até João Batista para ser batizado nas águas. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, portanto Jesus não tinha razão alguma para se arrepender. O batismo cristão, ele é o batismo da conversão, aonde eu estou morrendo para o mundo e agora me dedicando para viver para Deus. Jesus já nasceu dedicado para Deus, portanto, o batismo dele não era nem o batismo cristão e nem o batismo de João Batista. Ele estava, quando João o vê chegando e ele diz, olá João, aliás João Batista era primo de Jesus, oi primo, tudo bem, como é que vai? Mas ele sabia, o Espírito Santo tinha acabado de revelar, esse aí é o Cordeiro de Deus que está vindo. O meu primo, sério? É o teu primo, ele é o Salvador do mundo, ele é o Criador, ele é o teu Deus. Então, na hora que Jesus chega para ele e diz, me batize, João Batista tremia como vara verde, fala, não, eu te batizar? Eu é que tinha que ser batizado por você? Como é que eu posso te batizar? E Jesus meio que cochichando no ouvido dele diz, João, vamos só cumprir as coisas, vamos só fazer o que interessa, vamos cumprir a vontade de Deus. Alguns teólogos dizem que esse batismo de Jesus usou na verdade como tendo a função da sua consagração para o ministério. Assim como um sacerdote era consagrado para iniciar o ministério, assim como um rei era consagrado para iniciar o seu ministério, Jesus usou o batismo de João para dar início ao seu ministério. Mas o ponto principal da narrativa, na verdade, não é o batismo de Jesus nas águas. O ponto alto da narrativa é que quando Jesus estava saindo das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Nós temos ensinado, já tem algumas semanas, alguns meses, sobre o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, e nós procuramos organizar isso de uma maneira que responder a todos os argumentos contrários. Hoje existe uma avalanche de argumentos, especialmente na internet, vídeos a rodo na internet, falando ao contrário. Então, quando se ensina ou quando se incentiva alguém a buscar o batismo do Espírito Santo, essa promessa da palavra, muitos ficam confusos porque acabam entrando em contato com algum artigo da internet, ou com algum vídeo, ou em contato com algum membro de uma outra igreja que não acredita nisto, e eles ficam confusos e não sabem o que fazer. Nós temos estudado e procuramos organizar sistematicamente para poder responder cada um dos argumentos, cada uma das negativas, e mostrar que sim, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa
portanto é um direito seu e meu, é um direito para cada cristão e nós devemos buscar. Mas apesar de toda a sistemática e de todo o ensino que nós estamos fazendo, nós ainda podemos perceber que na cabeça de algumas pessoas fica ainda um ponto de interrogação, como quem diz assim, será que eu realmente preciso disso? Quer dizer, a minha vida inteira cristã, eu nunca precisei falar em línguas, eu nunca precisei desse tal de batismo com o Espírito Santo, e eu amo a Jesus, eu sou salvo, eu sou crente. Além do mais, existe tantos pastores, tantos homens de Deus que não existe registro na história de que falaram em línguas ou que tenham sido batizados com o Espírito Santo e que fizeram obras prodigiosas para o Senhor. Então a pergunta que nós percebemos que fica no ar é, será que eu realmente preciso isso? E eu digo que a melhor resposta para esta pergunta é irmos para o batismo de Jesus e para o capítulo 4 de Lucas. Porque ali a Bíblia está nos mostrando de uma maneira muito clara de que nem Jesus conseguiu ficar sem isso. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus naquele dia, é para cumprir a promessa, a profecia, que anunciava que o Messias, ele seria conhecido como o ungido de Deus. O ungido de Deus, Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, um capítulo que fala sobre o Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, trazer vista aos cegos, etc, etc. É exatamente de promessas dessas que dizem, em outras palavras, o que era uma pessoa ungida. Uma pessoa ungida era uma pessoa que ela era escolhida por Deus para uma função. Então ela recebia a unção do Espírito de Deus, que descia sobre ela, para que ela pudesse então servir a Deus. Das promessas que dizem que o Messias, o Filho de Deus, seria ungido, é que veio o próprio nome Messias e o próprio nome Cristo. Porque Messias significa o ungido em hebraico e Cristo significa o ungido em grego. Então, quando nós dizemos Jesus Cristo, e muita gente pensa que Jesus Cristo é nome e sobrenome, né? Se fosse, então teria que ser Maria Cristo e José Cristo, o nome dos pais. E João Batista talvez fosse João Batista Cristo. Mas, na verdade, Cristo é o título que ele recebe, porque ele, na verdade, foi identificado nas Escrituras como o prometido ungido de Deus. Por isso ele é chamado de o Cristo ou o Messias. Mas a ideia é que mesmo o Cristo, hoje nas Escrituras nós entendemos claramente por toda a revelação das Escrituras, que Jesus é ninguém menos do que o Filho de Deus e o Deus Filho. Ele na verdade é Deus em plena essência, ele é um em natureza junto com o Espírito e junto com o Pai, não é menor que nenhum deles, portanto Jesus é Deus. E nós encontramos então um Jesus que é Deus, porém agora em forma humana, que para iniciar o seu ministério, ele depende de ser cheio do Espírito Santo, ele depende de ser batizado com o Espírito Santo. E portanto, quando nós vamos para o batismo de Jesus, é isso que nós temos. Então, eu creio que isso responde à pergunta, será que eu preciso disso? E Jesus disse, olha, se eu precisei, pode apostar que você precisa. Os apóstolos precisaram disso. A Bíblia diz que todos os apóstolos estavam em Atos capítulo 2, reunidos no cenáculo, buscando a promessa que Jesus tinha dito, não se ausentem da cidade de Jerusalém, não era a cidade deles. Portanto, Jesus estava dizendo, em outras palavras, não voltem para a casa de vocês, não voltem para o trabalho de vocês, não voltem para a família de vocês, não voltem para os assuntos de vocês, enquanto vocês não receberem a promessa. E eles tiveram que ficar ali numa cidade que não era deles, por vários dias, simplesmente porque Jesus deu uma ordem, mostrando o quão importante é para o cristão o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Para aqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de que uma pessoa quando se converte, porque no momento que a pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo entra na vida dele e ele passa a ser então uma nova vida, mas isso não é batismo com o Espírito Santo.
Isto é, a ação regeneradora do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há salvação, porque sem o Espírito Santo não há arrependimento verdadeiro. Sem o Espírito Santo não há conversão. Por isso é impossível ser convertido sem que você primeiro tenha o Espírito. É o Espírito que te convence, a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Portanto, quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Mas a Bíblia mostra que para várias pessoas que já tinham se convertido, que já eram salvos, a Bíblia insiste e diz, agora você precisa do batismo com o Espírito Santo. E por isso os apóstolos estão ali no cenáculo, em Atos capítulo 2, buscando por 10 dias seguidos em oração, Senhor, nós queremos a promessa. A promessa que foi anunciada lá em Joel capítulo 2, e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossas filhas e vossos filhos profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. E neste momento em que eles estão ali entendendo que o próprio Jesus precisou do Espírito, os apóstolos todos precisaram do Espírito. E a Bíblia diz que a igreja entendeu de que todos eles precisavam do Espírito, porque antes de voltar aos céus, Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Alguns dizem que o batismo com o Espírito Santo era algo apenas para os apóstolos, mas a Bíblia diz que havia 120 pessoas no cenáculo, ou seja, 120 cristãos não entenderam que aquilo era somente para os apóstolos. E a Bíblia diz que sobre cada um deles foi visto uma língua como que de fogo, e cada um deles começou a falar em línguas conforme o Espírito lhes dirigia. Portanto, é evidente que o batismo do Espírito Santo não é só para apóstolos, mas os apóstolos precisavam disso. E a igreja primitiva entendeu que precisava disso, porque o próprio Jesus precisou disso. Por que Jesus precisou disso? Porque apesar de ser Deus, para ele poder vencer no mundo e vencer contra Satanás, ele não podia vencer com a sua própria força. Isso seria considerado trapaça. É como hoje um atleta que ele, depois de vencer a corrida ou vencer, seja lá o que for, faz um exame de sangue, detectam que ele estava usando doping, ou seja, ele estava usando alguma coisa que lhe dava uma força sobre-humana, que lhe dava uma capacitação diferente dos demais concorrentes, portanto é considerado um jogo desleal, e um atleta hoje pega o endoping, ele é afastado, ele perde sua medalha, ele perde o troféu, ele perde, enfim, a sua posição. Para Jesus vencer o diabo, ele tinha que vencer o diabo como homem, apesar de ser Deus. E para vencer como homem, ele precisava depender do Espírito da mesma maneira como todos os demais seres humanos dependem do Espírito Santo para poder vencer o diabo. É por isso que Lucas começa essa narrativa dizendo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, saiu de lá de onde tinha sido batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus até os 30 anos de idade, ele apenas esperou pela vontade de Deus. Existem muitos livros e muitos documentários tentando descobrir o que é que Jesus fez até os 30 anos de idade, porque a Bíblia mostra o nascimento, depois só mostra quando ele tinha 12 anos e depois mostra ele aparecendo para se batizar aos 30. Agora, o que Jesus fez durante esse tempo? Será que Jesus foi para alguma escola? O fato é que aos 12 anos ele já entendia tanto de Bíblia que ele discutia com os doutores da lei. Agora, como Jesus aprendeu, como Jesus conheceu tanto das leis de Moisés, tanto da Bíblia, a Bíblia não mostra, a Bíblia não fala. O fato é que durante 30 anos da vida de Jesus, de um ministério de 30 anos, Jesus só esperou pelo Pai.
E quando então chegou o momento exato para começar o seu ministério, Jesus, o Filho de Deus, não ousa começar o seu ministério sem primeiro cumprir a vontade de Deus. Por isso ele procura João Batista para ser batizado. E lá nas águas, o Pai envia a mensagem, envia o Espírito Santo sobre Jesus e envia uma mensagem dizendo: este é o meu Filho amado, não tenho dúvida disso, é nele que eu tenho o meu prazer. E, portanto, Jesus vai começar um ministério como qualquer um de nós temos que começar, como qualquer cristão tem que viver, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa carne, a nossa habilidade humana é incompatível com as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito e para adorá-lo é preciso adorá-lo em Espírito. Portanto, o homem natural, na sua própria força, não tem como entender as coisas de Deus. A Bíblia diz que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, portanto, a mente humana não consegue. É por isso que os homens mais inteligentes, os maiores filósofos, mas que se recusam a aceitar o plano de salvação de Deus, eles tentam então ir contra a palavra de Deus e só falam asneiras, só falam tolices. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o homem procura se aproximar das coisas de Deus pelo seu próprio intelecto, o resultado será apenas loucura. Não sairá dali qualquer coisa útil espiritualmente. Por isso, se nós quisermos vencer no mundo espiritual, nós dependemos do Espírito Santo. Eu preciso não apenas receber o Espírito na minha conversão, eu preciso ser cheio do Espírito como Jesus foi cheio. Eu preciso ser cheio como os apóstolos foram cheios. Mas observe que a primeira coisa que acontece quando Jesus foi cheio do Espírito Santo é que ele passou a ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque diz ali, Jesus foi cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, quando o Espírito te enche, ele te enche para agora te conduzir, ele te enche agora para te orientar, ele te enche agora para te capacitar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não é cheio simplesmente para ter um êxtase, para ter uma sensação gostosa durante um culto. Não, quando o Espírito te enche, ele te enche com um propósito. Ele te enche para te capacitar e te fazer um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, que vai representar a Deus nesta terra. E então, cheios do Espírito Santo, nós começamos a ser dirigidos, conduzidos por esse Espírito. Mas o interessante é, qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo, a primeira tarefa que o Espírito Santo deu para Jesus? Para onde o Espírito levou Jesus? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E fica, Jesus, o Espírito Santo, assim não vale. Eu busquei tanto, orei tanto para ser cheio do Espírito Santo, e a primeira tarefa que o Senhor me dá é justamente ir para o deserto, para ser tentado pelo capeta. Não vale, não está certo isso. Eu preferia estar aí curando, orando pelas pessoas, pregando o Evangelho. Mas entenda isso, a partir do momento em que você é cheio do Espírito Santo, a partir do momento em que você se coloca à disposição, como Jesus aqui, de servir e seguir a Deus, naquele momento o diabo começa a ver você como uma ameaça. A partir daquele momento, Jesus, na verdade, foi para o deserto para buscar comunhão com Deus. Ele foi para o deserto para jejuar. Ele foi para o deserto para, em outras palavras, aprender a depender de Deus, aprender a ouvir de Deus, para se preparar para a sua jornada de ministério. Não seria a última vez, não seria a única vez. A Bíblia diz que com regularidade Jesus levantava cedo e ia orar, ia nos montes orar, se retirava para orar, porque ele precisava manter-se sempre cheio do Espírito Santo. Mas a questão é que o diabo sabe que quando alguém está se dedicando a Deus, está decidido em seguir a Deus e não brincar com Deus, soa um alarme lá no inferno, soa um alarme para o diabo, aonde ele diz,
fulano acordou. O José acordou, a Maria acordou, porque eles estão agora se tornando uma verdadeira ameaça para mim. Entenda isso. Algumas pessoas têm uma ideia infantil sobre buscar a Deus, porque ele diz assim: se eu buscar a Deus, o diabo vai se levantar contra mim. Então é melhor eu não buscar a Deus. Só que se você não busca a Deus, você já está nas mãos do diabo. Será que você entendeu isso? A diferença é que você não é ameaça para ele. Você é só um joguete nas mãos dele, aonde ele te deixa para escanteio, porque você não importa. Ele já sabe que você está nas mãos dele. Então tudo que ele tem que fazer é manter você nessa incredulidade, nessa mornidão, e tudo bem. Mas não é que o diabo não tenha acesso e não tenha ação contra você. A questão é que quando você não se levanta em direção a Deus, você já serve ao diabo, você só não sabe disso. Porém, quando você se levanta em direção a Deus e você se enche do Espírito Santo, a razão agora do diabo se levantar é por uma só. É porque ele agora ficou com medo. Ele agora percebeu que você se tornou uma ameaça. Porque quando uma pessoa, ele entende o seu papel na presença de Jesus, e ele deixa o Espírito Santo guiar, e ele se enche do Espírito Santo e da sua palavra, a Bíblia diz que nós vencemos o mundo pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. Pelo Espírito, em outras palavras, o Espírito é quem gera a palavra. Pelo poder do Espírito e do conhecimento da palavra e pelo sangue de Jesus, nós vencemos o diabo, nós vencemos o mundo. É por isso que Jesus disse que os seus discípulos, qualquer um, Jesus, quando falou isso em Marcos 16, ele não criou uma classe de eclesiástica, ministerial, pastores, apóstolos, evangelistas, mas ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem em mim. Em outras palavras, esses sinais seguirão, estarão disponíveis a cada um daqueles que forem meus discípulos, que forem meus servos. Cada um daqueles que puder ser chamado de cristão legítimo, para eles terão o direito de ter estes sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em línguas estranhas, em meu nome curarão os enfermos. E se alguma coisa mortífera tomarem, não lhes fará dano algum. Em outras palavras, o diabo, ele se levanta quando alguém se aproxima de Deus. Não é porque você deve ter medo agora, mas é porque ele está com medo. Ele agora está percebendo: esse camarada acabou de descobrir o segredo que eu não queria que ele descobrisse. E qual é o segredo? É o segredo que Paulo disse. Ele disse assim: Cristo em mim é a esperança da glória. Se Cristo está em mim e eu estou nele, então não há nada que possa me impedir. Não existe inferno que possa bloquear o meu caminho. Jesus disse: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não vão resistir à minha igreja. Se nós vamos em nome de Jesus, o diabo se levanta, mas ele se levanta para mentir. Porque ele sabe que quando uma pessoa se levanta na presença de Deus para ser cheio do Espírito e para ser guiada pelo Espírito, ele sabe que naquele exato momento ele já começou a perder. Porque ele sabe que a ordem de Jesus é: vocês agora têm poder para ganhar terreno e expulsar o diabo. Por isso Tiago escreve em sua epístola e diz: sujeitem-se a Deus. Isso é maravilhoso, importantíssimo, fundamental. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, ele está dizendo: Deus te deu capacidade de resistir o diabo e de ganhar terreno. Deus te deu capacidade para reverter tudo o que o diabo tem feito na tua vida e na vida de outras pessoas. Deus te deu o poder.
É exatamente por isso que Jesus disse: agora vão em meu nome, expulsem demônios, curem enfermos, falem línguas estranhas. Porque o que ele está dizendo é: tudo o que o diabo fez, eu estou dando poder agora para vocês reverterem, para vocês cancelarem. Por quê? Porque o apóstolo João escreve na sua epístola e diz: Jesus Cristo veio para fazer uma coisa, para destruir as obras do diabo. Então, aonde há enfermidade, eu vou repreender em nome de Jesus, e a enfermidade vai recuar para a glória de Jesus. Aonde existe uma pessoa que foi dominada pelo diabo, nós vamos orar, esta pessoa vai se converter, vai ser cheia do Espírito Santo, vai falar em línguas estranhas, ou seja, o contraste perfeito. Alguém que antes era usado pelo diabo, agora é uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus. O diabo se levanta, mas ele se levanta para cair, ele se levanta para mentir, ele se levanta para rugir como se fosse um leão, mas na verdade ele não é. O leão da Bíblia é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele se levanta para enganar, ele se levanta para intimidar, ele se levanta para usar da mentira, porque Jesus disse que ele é o pai da mentira e é impossível para o diabo subsistir na verdade. O único ground, a única plataforma de ação do diabo é a mentira, por uma razão muito simples, porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus expôs o diabo publicamente à derrota. Ele humilhou o diabo na cruz, revelando quem de fato tem poder, quem de fato é Salvador e quem de fato herda a terra. Por isso a Bíblia diz que naquele momento o diabo foi despojado de qualquer poder. Exatamente a razão de dizer isso é porque Pedro aqui nos revela que no momento entre a morte de Jesus na cruz e a ressurreição no terceiro dia, Jesus desceu até a habitação dos mortos, que algumas Bíblias traduzem como o inferno, mas não é o inferno, é o Hades, a habitação dos mortos, aonde Satanás tinha poder por conta do pecado. Mas a Bíblia diz que naquele tempo entre a cruz e a ressurreição, Jesus desceu à habitação dos mortos e arrancou das mãos do diabo a chave da vida e da morte. Portanto, a partir daquele momento, Jesus triunfa sobre Satanás. Quando ressuscita, Jesus disse: eu tenho agora todo o poder e a autoridade que me foram entregues. E então agora ele nos autoriza, ele nos delega, dizendo: então, portanto, agora vão em meu nome e expulsem demônios, preguem o evangelho e façam a obra de Deus. Portanto, nós precisamos do Espírito Santo, assim como Jesus. E não devemos nos admirar, e não devemos nos espantar, e não devemos nos intimidar, que o diabo irá levantar. A razão dele se levantar é porque ele sabe que ele vai perder. Jesus então, diz ali a palavra de Deus que ele não comeu durante os 40 dias em que ele esteve de jejum. E o diabo aparece para ele, e diz ali que o diabo lhe faz a primeira tentação. Como eu disse, foram 40 dias de tentação, mas Lucas escreve apenas 3 delas, porque ele selecionou, o Espírito Santo selecionou 3 indicações de como Satanás age e como nós devemos nos precaver dessas tentações. E a primeira tentação foi: se tu és o Filho de Deus, mande esta pedra transformar-se em pão. É a mais óbvia das tentações. Uma vez que o versículo anterior diz que Jesus estava jejuando, quando você jejua, você tem o quê? Muita fome. Você já reparou que quando você está jejuando, você tem mais fome do que em dia normal? Tipo assim, você... às vezes, por causa do trabalho, você acaba até esquecendo de almoçar, não dá tempo de almoçar, e você fica tranquilo. Mas já reparou que quando você decide: hoje eu vou jejuar, parece que naquele dia o teu estômago se voltou contra você? Parece que vira uma fera teu estômago: eu preciso de comida, comida, comida.
Parecia o Mateus quando era bebê, né? Que ele acordava de madrugada, mamadeira, mamadeira, mamadeira. O Mateus fazia um escândalo, você pensava que um ladrão tinha entrado na casa e estava espancando ele. Mamá, mamá, mamá. E o nosso estômago fica assim, quando a gente resolve jejuar. E portanto, Jesus jejuando, como homem, 100% homem que ele era, ele estava com fome. Por isso não é de se admirar que o diabo chega e a primeira tentação é justamente essa. Ele pega, começa a mostrar aquelas pedras no deserto e fala, ó, Jesus, imagina uma broa aqui. Imagina aquele pão caseiro da sua avó. Olha, imagine aqui, né, imagine aqui um pão de queijo. Né? Imagine aqui um pão daqueles bem cheirosos. Você já viu quando você está com fome que você começa a pensar em comida, como a boca começa a salivar? A tentação, o que está por trás da tentação é o diabo quer fazer com que você use a sua identidade como filho e filha de Deus, mas simplesmente para satisfazer as suas necessidades imediatas. Ele disse, transforme esta pedra em pão. Se você é o filho de Deus, se não é filho de Deus, transforme em pão. Jesus tinha, o que vocês acham? Jesus tinha poder de transformar aquela pedra em pão? A Bíblia diz que Jesus teve poder para transformar água em vinho. Então é possível sim que ele pudesse transformar uma pedra em pão, se ele quisesse, ele poderia. Ele era o filho de Deus? Of course, ele é o filho de Deus. Então a tentação está na verdade em, se você realmente é de Deus, se Deus realmente está com você, se essa história de ser crente é verdade, se essa história de ser salvo é verdade, então por que você não usa esse poder de Deus para o teu benefício? Isso parece ser uma tentação simples, parece ser uma coisa até típica apenas dessa situação de Jesus, mas na verdade é a tentação que o diabo tem lançado sobre a igreja de Jesus Cristo nos últimos 60 anos e tem triunfado maravilhosamente bem. Maravilhosamente do ponto de vista dele, é claro. Porque desde os anos 50, quando começou a se levantar a teologia da prosperidade se levantou exatamente cedendo a essa tentação. Você não é a igreja de Jesus, você não é salvo, então use em teu benefício. Se você realmente é servo de Deus, se Deus realmente está com você, então Deus vai te dar dinheiro, então Deus vai te dar saúde, então Deus vai te dar uma casa melhor, um carro melhor. E a tônica, a mensagem central dessa teologia que a igreja abraçou e que roubou o verdadeiro evangelho da maior parte da igreja de Jesus Cristo do século 20 e 21, é exatamente quando as pessoas se aproximam de Deus. Eu sou crente, aceitei Jesus, me batizei, meu nome está escrito no livro da vida, e agora o que eu faço? Agora pede bênção para você, meu filho, pede bênção. E a vida cristã se resume a pedir bênção. Senhor, eu preciso de um pão, pedra não dá para comer, transforma, Senhor, a pedra em pão. Senhor, eu preciso dessa vitória, eu preciso deste emprego, eu preciso disso, preciso daquilo. E Deus passa a ser usado como se fosse uma cornucópia daquelas onde só gera comida e só gera benefícios, ou como se fosse um Papai Noel, aonde Jesus morreu na cruz, deu o seu sangue por nós, venceu o diabo, para a gente agora só ficar pensando em dinheiro e pensando em riquezas. Não me entendo errado, não que a palavra de Deus realmente não diga que o nosso Deus não é um Deus que quer o melhor para o seu povo, não que realmente eu não possa orar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso de um emprego para trabalhar legitimamente, porque a tua própria palavra diz que quem não trabalha também não coma. Senhor, não que eu não precise de uma casa melhor, é claro, se eu tiver uma casa melhor, porque o Senhor como Pai também não vai querer o melhor para mim. Senhor, é claro que eu preciso de saúde, é claro, Senhor, que a Tua palavra me ensina que nós devemos crer sim, que Deus é um Deus que cura, mas preste atenção, o problema é a ênfase.
A questão não é que Jesus não pudesse, que não fosse o Filho de Deus e que não pudesse transformar uma pedra em pão. A questão não era essa a principal missão de Jesus. Na verdade, o contrário. É exatamente por essa razão que ele estava jejuando. Era justamente abrindo mão de um direito seu, que era de poder comer, de poder desfrutar das bênçãos dos alimentos. Ele resolveu abrir mão exatamente para se dedicar a Deus, porque Jesus entendia perfeitamente que a essência da vida não são as minhas necessidades, porque essas minhas necessidades, elas estão ligadas a coisas passageiras, elas estão ligadas a esta vida, que de acordo com Moisés, são 70 ou 80 anos, dependendo da robustez, da força física, mas a vida eterna é muito mais. Ou seja, a minha vida eu tenho que viver e eu tenho que entender que o Evangelho não é para minha satisfação pessoal. O Evangelho, na verdade, é sobre coisas muito mais importantes. É por isso que a resposta de Jesus a essa tentação foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem. É como se Jesus tivesse dito, diabo, o resumo do Evangelho, o resumo da obra que Deus está fazendo na terra, não é atender às minhas vontades, não é me suprir de pão. À medida em que eu sirvo a Deus e busco a Deus e faço a sua obra, Deus também irá me suprir das coisas que eu preciso. Mas eu tenho que entender que não é essa a meta, não é para isso que eu fui salvo. Eu fui salvo para pregar o Evangelho, eu fui salvo para testemunhar de Cristo, eu fui salvo para buscar a Deus, eu fui salvo para rechaçar o diabo e conquistar os territórios que ele roubou de mim e das pessoas a quem eu amo. E eu preciso levar esta mensagem, e de sobra ao longo do caminho Deus vai abençoando. À medida que eu vou avançando, Deus vai me prosperando. Nós hoje temos essa inversão no século 20 e 21, aonde cedemos a esta tentação do diabo. Se eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus para isso, para viver bem. O resultado é tão nocivo que se uma pessoa vem para Jesus, ela aceita Jesus e de repente ela ficar desempregada, ou ela tiver uma enfermidade, ou as coisas não derem bem para ela, existe muita gente hoje que abandona a casa de Deus, abandona o Evangelho por conta disso. Eu estava aí servindo a Deus e Deus não me curou. Eu estava servindo a Deus e Deus não me prosperou. Como se o Evangelho fosse isto. E ele esquece que eu estava servindo a Deus e Deus não me curou, mas eu estou salvo. Eu estava servindo a Deus e Deus não me prosperou, mas eu sou rei, assentado com Cristo à sua direita. Eu estava servindo ao Senhor e Ele não atendeu às minhas necessidades imediatas, continuo morando na minha casinha, continuo vindo para a igreja com o meu carro velho, que às vezes precisa até empurrar para funcionar, mas sou príncipe, sou princesa, sou sacerdote do Deus vivo, o meu nome está escrito no livro da vida. Entenda, é esta a meta, Jesus é a razão principal. As coisas deste mundo, Jesus disse, olha, muito cuidado com uma armadilha. A armadilha de onde estiver o seu coração, porque onde estiver o teu coração, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Jesus disse, cuidado, portanto, que o teu tesouro não esteja nas coisas que a traça come, que a ferrugem corrói e que o ladrão rouba. Que o teu tesouro esteja aonde não existe nenhuma destas coisas. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ao contrário da teologia da prosperidade, você encontra um Barnabé que era rico e que quando encontra Jesus e se entrega a Jesus, ele não se entrega a Jesus para buscar mais riqueza. Pelo contrário, ele encontra Jesus e agora resolve ficar mais pobre. Ele pega o que tem, a Bíblia diz que doou os seus terrenos, doou aquilo que tinha para a casa de Deus.
porque ele entendeu que o Evangelho não é sobre estas coisas. Sim, Jesus cura, sim, Jesus pode me prosperar, sim, Jesus pode me dar vitória, mas o Evangelho é muito mais do que isso, meu irmão. Então, mesmo quando você não ver as coisas funcionando do jeito que você gostaria que funcionasse, levante as mãos e dê glórias a Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida. O profeta Abacuque disse: ainda que o meu gado pereça, ainda que a plantação falhe, ainda que a oliveira minta, ou seja, falhe e não dê o seu fruto, ainda que eu não veja a malhada, eu não veja as ovelhas no curral, todavia eu louvarei o Senhor. Jó se aproximou de Deus e ao se aproximar de Deus, perdeu tudo o que tinha. Ao invés de enriquecer, perdeu. E ao perder, e nessa situação de miséria absoluta, perdeu família, perdeu riqueza e perdeu a saúde. E no meio deste caos, ele consegue focalizar na essência do que é o relacionamento com Deus. E ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, e isso é o que interessa. E num dia desses ele irá descer e se mostrar sobre a terra. O fato é, não importa as chagas no meu corpo, se eu estou enfermo, eu vou crer em Jesus e vou buscar sim a cura divina. Mas se por razões que eu não entendo, mas que Deus entende, Ele não quiser me curar, isso não é motivo para eu desacreditar no poder de Deus, porque o poder de Deus é para salvar a minha vida e me fazer filho e filha dEle. Porque de qualquer maneira esse corpo será consumido. De qualquer maneira, a minha riqueza ficará para alguém que não lutou, não plantou, é o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes. De qualquer maneira, o meu tempo vai passar, o que eu juntei, no final não vai servir para nada. Eu posso ter desfrutado por algumas décadas, mas no final, no momento em que desce-se a sepultura, Rainha Elizabeth e Edilson Dutra são absolutamente iguais. E se a Rainha Elizabeth não cuidar da vida dela com Deus, o Edilson tem vantagem nessa hora. Porque na sepultura não interessa, Juntou tanto dinheiro, ficou tudo lá, ficou tudo no inventário que a família vai brigar, né, para conseguir o dinheiro, e o defunto está lá já esquecido. A briga é pela herança, não pelo defunto. Está lá todo mundo chorando pelo defunto. Ai, tadinho, morreu tão cedo. A hora que abre o testamento, que viu que o miserável não deixou nada para você, mas é um safado. Morreu, devia ter morrido antes. A tentação de acharmos que o Evangelho é para essa terra. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Não porque o Evangelho vai me prosperar, não porque o Evangelho vai me manter sadio. Ele disse: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo. Então o que Jesus diz é: o Evangelho, o diabo, não gira em torno de pão. Não só de pão viverá o homem, ele precisa de outras coisas. Então o diabo levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será teu. A próxima tentação, então, agora, o diabo mostra os reinos do mundo para Jesus. Provavelmente ele deu uma visão, causou uma visão, não sei como. O fato é que Jesus no deserto começou a ver as glórias do mundo, ele começou a ver a glória da cidade de Roma, ele conseguiu, quem sabe até no futuro, ele foi vendo a grandeza dos grandes reinos, quem sabe ele viu a grandeza dos Estados Unidos da América, dos países ricos da Europa, ou seja, ele mostrou a glória
os reinos do mundo. E ele disse: eu te dou tudo isso se você me adorar. Sabe por que o diabo fez essa tentação? A primeira tentação, como eu disse, é para forçar a ver se Jesus caía na ideia de ficar usando o poder de Deus para si próprio, para seu próprio benefício. Mas a segunda tentação é quando o diabo diz assim: ok, tá bom, tá, vamos parar de conversa fiada e vamos direto ao assunto. Porque eu e você sabemos sobre o que é essa nossa batalha aqui. É sobre quem tem a posse da terra. Por isso João disse que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Em outras palavras, o Evangelho, a essência do Evangelho, é a retomada de posse. Porque o diabo tomou aquilo que era direito do ser humano. Quando Deus criou o ser humano e disse que eles reinem, ele submeteu todos os reinos, todos os animais, todas as plantas e a terra, e disse: a terra é do homem. Por isso o salmista escreveu e disse: os céus dos céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao homem por herança. Mas quando o diabo entra e tenta o homem, e o homem desobedece a Deus, o homem se sujeita ao diabo, e a Bíblia diz que você se torna escravo daquele a quem você obedece, daquele a quem você sujeita. E portanto, naquele momento, o homem passou a autoridade da terra ao diabo. Por isso Jesus não contestou a tentação de Jesus, a tentação do diabo sobre Jesus, porque ele disse: se você quiser, eu te dou todos os reinos, porque me foram dados, e eu dou a quem quiser. E Jesus não contestou dizendo: mentiroso, para de contar vantagem, você não tem nada. Porque Jesus sabia que o que ele estava falando, apesar de ser o pai da mentira, era a verdade. Porque era verdade que aquilo tudo que ele tinha lhe foi dado. Porque quem lhe deu foi o homem. O homem deu a Satanás as chaves deste mundo. E, portanto, o diabo passou a dominar e ser conhecido como o Deus deste mundo. A partir de então, o príncipe deste mundo. Jesus mesmo o chama assim nos evangelhos. Portanto, Jesus sabia que essa era a verdade a respeito da crise entre os céus e o diabo. A crise se dá exatamente porque um usurpador, alguém que não tinha direito, tomou algo que não lhe era de direito, porque quem tinha de direito lhe entregou. Então, quando Deus envia Jesus ao mundo, Deus envia Jesus e ele tem que vir como um homem, exatamente porque como homem nós perdemos o mundo para o diabo. Então Jesus precisa agora, como homem, vir recuperar aquilo que o homem entregou. Então ele vem como um legítimo representante do homem, para agora, pelo poder do Espírito em sua vida, obedecendo e se sujeitando 100% a Deus, ele vai poder reverter a posse que o diabo tem e ele vai tomar de volta. O diabo está correto quando ele diz: me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Porém, o que ele não sabe é que Jesus, naquele momento, ele está dizendo, como quem vai já arregaçando as mangas para dar o golpe fatal, ele diz assim: diabo, na verdade, eu não quero nada de você, porque anyway eu vou arrancar a força. Eu não quero nenhum presente teu, porque eu vou conquistar esse mundo de volta. Vai ser meu, mas não presenteado por você, porque eu vou arrancar das tuas mãos. É por isso que quando vamos para Apocalipse, numa das visões que João tem, num daqueles momentos de glória, então de repente um dos anjos dá um brado e diz assim: louvado seja Deus, porque os reinos deste mundo
tornaram-se do seu Cristo, de Deus e do seu Cristo. Ou seja, na visão do Apocalipse, ele vê o exato momento em que este mundo é absolutamente, completamente, totalmente recuperado de volta para Deus. Porém, preste atenção, aqui que está o ponto da tentação. O ponto da tentação é exatamente isso. Jesus, eu sei para que você veio. Você veio para conquistar essa terra. Você veio para conquistar essa vida. Mas o X da questão da tentação é exatamente isso. Você vai conquistar se submetendo a quem? Você vai conquistar se submetendo a Deus? Ou você vai conquistar se submetendo a mim? Porque eu posso também te dar. Eu posso te dar os reinos. Ele falou, só dá uma ajoelhadinha aí. Dá uma adoradinha básica. Nem precisa fazer a oração bonita, aquela adoração. Mas não, adora um pouquinho só. Eu te dou. Não é para isso que você veio? Agora preste atenção. O diabo não entendia exatamente o que Deus ia fazer, como Deus ia fazer, o que Jesus exatamente estava fazendo. Ele sabia que Jesus veio para conquistar. Porque o endemoniado lá de Gadara, quando Jesus pisou na terra de Gadara, o demônio já disse, o que é que você veio fazer aqui, santo de Deus? Veio por acaso nos atormentar antes do tempo? Ou seja, ele sabia que a presença do Filho de Deus na terra era exatamente para pegar os demônios, atormentá-los, arrancar deles aquilo que eles tomaram. Mas o diabo não entendia exatamente o que Deus iria fazer. Mas Jesus sabia. E no momento dessa tentação, essa tentação foi muito real. Porque o diabo estava dizendo, olha, eu sei o que você veio fazer aqui. Você veio para tomar o mundo, eu te dou o mundo. Desde que você se submeta a mim. Você me adora e eu te dou. Ou você se submete a Deus. O diabo não sabia o que se submeter a Deus implicava, mas Jesus sabia. Porque ele sabia que ele tinha vindo a esse mundo para pagar o preço da nossa salvação através da morte da cruz. Então a tentação foi muito real naquele momento, porque Jesus disse, se eu me submeto ao Pai, eu tenho que enfrentar a cruz. Se eu me submeto ao diabo, eu só tenho que adorá-lo. Mas é exatamente aqui que está a tentação de como o diabo nos tenta. Na verdade, todos nós queremos isso. A razão pela qual a teologia da prosperidade ganhou tanto sucesso é porque ela trabalha com um instinto natural. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer oferecer o melhor para os seus filhos? Quem é de nós que não prefere estudar na melhor escola possível? Quem de nós não gostaríamos de ter uma casa melhor? Quem de nós não gostaríamos de ter um carro que não estragasse tanto? Quem de nós gostaríamos de não termos que suar tão frio quando chega na época do imposto, ou quando vai chegando o final do mês e temos que pagar as nossas contas? Quantos de nós instintivamente não gostaríamos de ter uma vida mais fácil, mais tranquila? Sabe como é chamado esse sentimento? É ganhar a vida. Nós queremos ganhar a vida. Aqui nos Estados Unidos chamaram de o sonho americano. É você poder alcançar o sucesso nessa vida, um êxito nessa vida. Não fama, não riqueza absurda, mas de você poder alcançar uma tranquilidade. Em outras palavras, você conseguir se consolidar na tua existência. A vida de um adolescente começa a ficar difícil, exatamente porque é na fase da adolescência para a juventude, em que ele começa a deixar de ser o bebezinho da mamãe, a bebezinha da mamãe, e ele começa a entender que agora ele já está para terminar o high school, ele já tem que escolher uma faculdade, porque ele já sabe que a faculdade vai decidir também a carreira que ele vai ter na vida, e da decisão da carreira é da onde vai vir o din-din, o dinheiro. Então a vida começa a ficar muito mais tumultuada e mais estressada a partir da adolescência, porque nós começamos a pensar exatamente isso. Mamãe e papai venceram, do jeito deles, mas venceram. Bom, pelo menos estão velhos e não morreram até hoje, não faltou comida e conseguiram criar os filhos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Ou seja, nos vem uma sensação de medo, olhamos para o futuro, a criança que não se
único futuro que a criança pensava era no Natal para ganhar presente. Agora não, agora a gente começa a pensar no futuro. Meu Deus, o que vai ser daqui a uns anos? Como é que vai ser quando eu sair da casa do meu pai? Eu me lembro que quando eu casei, a primeira sensação que me deu, o primeiro dia que eu estava dentro da minha casinha, casado com a minha esposa, eu falei, Jesus, agora não posso mais contar com pai e mãe. Daqui para frente, até o final da minha vida, vai depender de nós aqui. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir vencer essa vida? A preocupação é legítima, irmãos. A preocupação é legítima. E Jesus reconhece ela quando ela disse, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir ou com o que vocês vão comer, porque o vosso Pai Celestial cuida de vocês. Mas Jesus está reconhecendo que a preocupação é legítima. O que Jesus está dizendo é, não deixe que a preocupação domine, não deixe que a preocupação vença, mas a preocupação é legítima. Ou seja, nós realmente precisamos vencer na vida. Ou seja, ninguém nasce e cresce com o sonho de virar mendigo. Todos nós crescemos com o sonho de conquistar alguma coisa. Mas a questão da tentação é exatamente essa. De uma maneira ou de outra, você vai escolher vencer. Mas a questão é, você vai escolher vencer se submetendo a quem? Se submetendo a Deus? Ou se submetendo ao diabo? E é este o grande conflito que nós enfrentamos. Vamos trazer para uma questão bem prática que todo mundo consegue entender. Questão de imigração nos Estados Unidos. Eu vou querer o meu documento me submetendo a Deus ou me submetendo ao diabo? Não que ninguém vai adorar o diabo, por favor, me dê o green card. Não, mas nós nos submetemos ao diabo quando nós nos submetemos aos princípios dele e não aos de Deus. Nós adoramos o diabo quando, na verdade, nós conduzimos a nossa vida de acordo com os princípios do diabo. Nós estamos nos curvando diante dele. Então, na questão de imigração americana, nós podemos escolher, bom, eu estou sem documento, eu vou obedecer. No meu processo eu não vou mentir, eu vou esperar por Deus que uma lei abra, eu vou esperar por um sponsor, eu vou lutar, vou esperar por alguma coisa. Ou eu conquisto isso me submetendo ao diabo. Eu vou fraudar documentos, vou fingir um casamento, eu vou usar princípios de Satanás para vencer nesta questão de imigração. E a vida como um todo, em todos os setores, é da mesma maneira. Eu vou querer vencer financeiramente, obedecendo a Deus ou obedecendo ao diabo? Eu vou obedecer a Deus trabalhando duro, trabalhando honestamente? Eu vou obedecer a Deus pagando os meus impostos? Ou eu vou enganar todo mundo, vou dar cano em todo mundo, vou prometer e não vou fazer, vou falsificar? Como é que eu vou enriquecer? Enriquecer, todo mundo gostaria de enriquecer, mas a questão é, você vai enriquecer se sujeitando a Deus ou se sujeitando ao diabo? Jesus respondeu, está escrito, só Deus deve ser adorado e só Ele merece culto, diabo. Que pretensão idiota é essa sua? Eu vou me submeter a Deus e vou para a cruz. Eu vou me submeter a Deus e vou para o Calvário. Eu vou me submeter a Deus e as minhas costas vão ser dilaceradas. Eu vou me submeter a Deus e eu vou sofrer as piores agruras que um ser humano pode sofrer em tortura. Ou eu posso realmente obedecer e me tornar um rei, e me tornar famoso, mas então tudo termina. E eu tenho que enfrentar uma eternidade aonde eu serei condenado. Ou eu enfrento o Calvário, as dores, o sofrimento, as lágrimas e as angústias, e no terceiro dia eu ressuscito como o Senhor dos senhores e Rei dos reis para todo sempre. Entenda isso. Servindo a Deus nós podemos ter muitas vezes prejuízos. Servindo a Deus nós podemos ter limitações que o mundo não tem. Mas a história não termina aí, meu irmão. A história não termina aí.
Servindo a Deus, você pode terminar numa arena como os cristãos terminaram. Servindo a Deus, você pode terminar crucificado de ponta cabeça como Pedro terminou. Mas a história não termina aí, meu irmão. A história não termina aí. A Bíblia diz que um dia o anjo vai bradar, vai dar a sua voz, a trombeta vai soar e o Pedrão vai ressuscitar. Nós iremos ressuscitar e aquele que foi zombado, humilhado, aquele que perdeu, que teve portas fechadas por causa do Evangelho, vai se tornar agora líder e senhor sobre as nações. Portanto, nós também somos tentados da mesma maneira. O diabo então levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos teus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O curioso dessa tentação é que agora o diabo ele percebe que ele está perdendo e fala: tem que mudar a estratégia. E ele começa a usar a Bíblia. O diabo começa a citar versículo bíblico. Uma das grandes tentações para a vida do cristão vem muitas vezes exatamente dentro da casa de Deus, dentro do nosso relacionamento com Deus. É quando nós começamos a ouvir versos bíblicos, pregações distorcidas, que na verdade apelam para o nosso próprio desejo. A ideia é de Jesus ser inconsequente. Ele diz: Deus não está escrito que Deus vai dar ordem sobre você e que os anjos vão te guardar e te proteger, então se joga daqui de cima. Vamos ver se cumpre esse texto. É verdade, a Bíblia realmente dizia isso, que os anjos iriam proteger o Senhor, que Ele daria ordens aos anjos. Mas a questão é, quem é que diz que você precisa se jogar de cima de um templo? Que raio de necessidade é essa? Ou seja, a tentação era: seja inconsequente com a tua fé. O problema é que quando nós somos inconsequentes com a nossa fé, nós passamos a tentar a Deus, nós começamos a provar a Deus. E a Bíblia diz, a resposta de Jesus foi exatamente isso: saia daqui, diabo, porque está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, não tente, no sentido de não tente o Senhor, não tente a Deus. E quando é que nós tentamos a Deus? Nós tentamos a Deus exatamente quando nós começamos a usar as promessas de Deus, começamos a usar as escrituras sagradas, começamos a usar o nosso relacionamento com Deus para recurso de bênção sobre inconsequência nossa. Seria inconsequente Jesus simplesmente tentar se jogar de uma altura daquela, só para ver se um anjo realmente vinha segurá-lo. É um ato inconsequente. Jesus não precisava fazer aquilo. Entretanto, nós também muitas vezes agimos inconsequentemente e rogamos então as coisas de Deus para a nossa inconsequência. Por exemplo, gastamos mais do que podemos, não economizamos como a Bíblia diz que nós devemos economizar, não pensamos a respeito do futuro, não guardamos. E depois nós simplesmente oramos a Deus e digamos: Senhor, me abençoe financeiramente. Senhor, já estou ficando velho, vou me aposentar, nem aposentadoria eu paguei. E agora, Senhor, me prospera, Senhor, eu creio na teologia da prosperidade. E Deus vai dizer: meu filho, você está me tentando. Você tinha que ter vivido uma vida consequente, não inconsequente. Você viveu uma vida inconsequente e agora você quer usar a minha palavra para as tuas inconsequências? Ou aquela jovem, ou aquele jovem que se apaixona, né, mortalmente por uma pessoa que não quer nada com Deus, e então o pastor aconselha, a mãe aconselha, o irmão aconselha, o amigo aconselha, falou: meu irmão, que é isso? Abre o teu olho, isso aí é a armadilha do diabo. E ele fala: não, mas é tão lindo, ele é tão lindo, tem olhos azuis, ele é tão musculoso, ele é a pessoa que Deus me mandou. E então ele começa a orar: oh Jesus querido, abençoa esse meu namorado, ele não quer saber de você, mas que o nosso casamento seja feliz, que o nosso casamento seja abençoado. E Deus vai dizer: você está pedindo para eu desobedecer a minha própria palavra, porque na minha palavra claramente está dito que associação pode haver entre o crente e o incrédulo.
Na minha palavra está escrito que o povo de Deus, ele deve procurar para casar-se com pessoas que tenham a mesma fé. Quando você desobedece ao Senhor nestas coisas, entenda, você não tem fundamento para cobrar as bênçãos de Deus. Você não tem fundamento para cobrar as promessas de Deus sobre a tua vida. Porque você está desobedecendo algo que Deus claramente fala. Você está sendo inconsequente, mas está querendo usar Deus naquela inconsequência. Não, arrependa-te, mude, obedeça, e então você pode voltar e buscar a Deus. Tem um pastor famoso no Brasil, e ele mesmo conta que ele, há alguns anos atrás, ele era muito obeso, uma grande mesmo. E várias vezes ele teve quase infarto, né? E começou a passar mal. E aí quando passava mal era Jesus para cá, Jesus para lá. Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu tenho que pregar a tua palavra, meu Deus. E começava a falar com Deus. E várias vezes Deus realmente curou ele. Até que na última vez que ele estava passando mal e estava vendo que ia morrer, ele clamou a Deus e ele disse, ele deu esse testemunho que Deus falou claramente com ele, falou: até quando você quer que eu vá contra a natureza para te abençoar? Porque a natureza é essa, meu filho. Você está entupindo as tuas veias de gordura e você quer que eu abençoe e que faça um milagre e que você continue vivo. Você está se matando, meu filho. E foi quando esse pastor ganhou consciência de que ele precisava primeiro se submeter a Deus e deixar de ser inconsequente, daí sim poder clamar pelas bênçãos do Senhor. Imagine você querendo usar drogas ou fumar, sei lá, uma carteira, 2 carteiras de cigarro por dia e orar a Deus: Senhor, me abençoa minha saúde. E falar: eu até queria te abençoar, meu filho, mas você está se acabando todo dia. Primeiro, haja com consequência. Deixe de ser inconsequente e então eu posso te abençoar. Amém? E a Bíblia diz que nesse momento em que Jesus refuta Satanás, os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Quando nós obedecemos e resistimos às tentações, Deus nos compensará. Se você se levantou para servir ao Senhor e você está intimidado porque Satanás começou a se levantar e trazer medo, as coisas começaram a dar erradas para você, meu irmão, não desista, você está no caminho certo, porque quem está com medo agora, na verdade, é o diabo. Por isso ele está rosnando, por isso ele se levantou. Continua firme, mantenha, a Bíblia diz, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Continue firme no Senhor, não seja inconsequente, corrija os teus caminhos, e Deus está aqui para te acolher e te recompensar por todo o teu esforço e te abençoar. Sirva a Deus, deixe o Senhor operar na sua vida, encha-se do Espírito dEle.